Sejamos imitadores de Cristo, assim diz Paulo, como eu sou. Então, Amém. Nós temos que ser parecidos realmente e transparentes. Por isso, nós vamos falar hoje sobre aqui a aparência do caráter. Está em 1 Crônicas 29, 17, que fala assim: bem sei, meu Deus, que tu prova os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Então, nós temos aqui, quando o rei Davi usou a palavra sinceridade em sua oração, estava falando sobre o que atualmente chamamos de caráter, comparado ao perfil do caráter de Deus. Então, nós vamos colocar algumas situações aqui dentro dessa palavra que o rei Davi usou de sinceridade. A questão de ser sincero, sincero até consigo mesmo, não é? Muitas vezes as pessoas colocam aí personagens porque eles não conseguem viver a realidade de vida e criam personagens que eles vão enganar a si mesmo. E Davi aqui está falando de sinceridade de coração puro. E não tem ninguém melhor do que Davi para falar de coração puro, porque ele foi chamado a menina dos olhos do Senhor. Então hoje nós vamos falar de sinceridade. O que é ser sincero? Não é o que eu posso fazer para me ser sincero? E será que realmente eu estou sendo sincero? Como que nós vemos isso aí, pastora Silvana, sobre a questão de ser sincero? Como que o mundo está lidando com isso hoje, com tanta situação que nós estamos tendo aí no país e no mundo de falta de sinceridade? E como nós vamos lidar com isso? Exatamente, né? Sincero, ou seja, vem de não ter a cera, né? Sim, com sem certeza. cera. Sem cera. Mas a verdade é que a sinceridade, ela tem vários lados, que há pessoas que se dizem ser sinceros, mas na verdade, às vezes estão sendo grosseiros, né, pastor? Isso acontece muito. Com certeza. Né? Não, demais. A sinceridade é eu ter aquela opinião bem firme, a minha posição diante das situações, mas saber como falar, como passar para outra pessoa. E nós vemos hoje, como o senhor perguntou a respeito do nosso país, falta a sinceridade junto com o caráter, e essa falta está trazendo muitos transtornos, está trazendo coisas terríveis, e a sociedade está sofrendo as consequências por não haver sinceridade. Ou seja, falam uma determinada coisa, mas na hora de cumprir, na hora realmente de trazer aquilo que foi falado, não acontece. É falta de sinceridade. É a pessoa está falando algo que realmente ela não vive, não faz, ela promete e não dá sequência. Infelizmente, né, pastor? Com certeza. E não tem acontecido só na questão, também na nossa nação, em questão política, mas acontece dentro dos lares, né? Tem acontecido nas igrejas, né, no geral, e tem acontecido no local de trabalho, local que se estuda. A gente tem visto até perguntas das crianças, dos adolescentes, a respeito de comentários nas escolas, no local de educação, e que a gente vê que aquilo que foi passado não havia nenhuma sinceridade, aquilo que foi entregue a eles não havia. Então, a nossa sociedade, infelizmente, tem vivido com pouca sinceridade. Nós temos aqui nosso tópico A, que fala, nós vamos distinguir a seguinte maneira: fazer o que é correto simplesmente, porque é a coisa certa a ser feita. Assim, o caráter nos ajuda a ter o controle. Primeira coisa que eu vou falar, o controle das nossas finanças. Isso aí influencia muitas pessoas, porque muitas vezes, na questão das finanças, isso a pessoa deixa de ser sincera, porque ela vai passar por uma situação ou por provas nessa área, e isso vai tirar a sinceridade. E a gente tem visto que isso aí tem trazido muitos problemas para as pessoas que fogem daquilo que deve ser, que chama a coisa certa e a coisa correta, e passa a fazer coisas que não podem ser feitas, e aí vem o quê? Ofuscar o caráter da pessoa. E muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, eu confiei tanto naquela pessoa, na área financeira,
investir naquela pessoa e de repente ela me mostra um outro lado, esse lado muitas vezes vai ser ofuscado o caráter. E muitas vezes você chega perto da pessoa e fala assim, mas eu não tive saída, eu não tive como resolver, eu fui obrigado a fazer isso. Ninguém é obrigado a nada. Que dia que Deus te obrigou a alguma coisa? Nunca, não é? Isso vem de pessoas que talvez até venha te oprimir, ou você se sinta oprimido e acaba ofuscando aí o seu caráter, a sua personalidade e deixando o quê? Deixando disso aqui, ó, deixando de ser sincero. E Davi fala, Senhor, eu sou sincero de coração. Tremendo. Não é? Isso é importante. Eu lembro de Samuel, quando ele entregou o cargo dele, ele falou assim, virou o povo e falou assim, tem alguma coisa que vocês me condenam? Por acaso deixei alguma coisa e ninguém tinha nada para condenar, sabe por quê? Porque era um homem de caráter. E quando o homem é de caráter, ele tem as mãos limpas, as mãos santas. Isso é importante a gente entender isso. E muitas vezes as finanças têm levado as pessoas para o buraco, sabe? E buracos profundos. Tem pessoas que vão tratar na clínica, a gente vai ver, sabe? Foi problema de caráter, não soube lidar com dinheiro, passou por dificuldade, não soube segurar essa barra, sabe? Passou por provações, não soube segurar. Eu sei que tem hora que não é fácil, talvez você está me assistindo aí e fala assim, ah, mas tem momentos que não são fáceis, eu sei disso. Mas se você tiver um caráter, tiver alicerçado, você vai saber passar, vai saber sair daquilo ali, você entendeu? Sem se machucar naquilo. E é isso que nós queremos colocar aqui. Davi, quando ele declara, realmente ele declara um homem de caráter, um homem que reinou, um homem que soube dirigir o seu reino, um homem que Deus contemplava e chamou de menino dos seus olhos. Por isso, Davi pode declarar isso. Ele pode declarar como ele declarou aqui em 1 Crônicas 29, ele declarou para Deus a sinceridade de coração. Será que você tem sinceridade de coração? Será que você está vivendo esse momento na sua vida onde você fala assim, meu caráter pode ser testado? Será que realmente pode? Será que a hora que vier a aprovação você vai passar? O que Deus tem para você e que não está acontecendo, sabe por quê? Por conta do seu caráter. Muitas vezes nós somos provados diante daquilo que nós fazemos. Adão e Eva se esconderam, porque quando eles descobriram que eles tinham pecado, que eles tinham errado, a primeira coisa que eles perderam foi o caráter de Deus, que eles tinham o caráter de Deus. E Jesus teve que vir para resgatar, ele veio para resgatar isso que foi perdido no Éden. Se você tem Cristo, você foi resgatado. Então, trabalhe isso aí na sua vida, em nome de Jesus. Amém, pastora? Amém, querido pastor. A questão é que o caráter, muitas pessoas ficam mudando, transformando sua vida no dia a dia. Elas querem, muitas vezes, ser quem elas não são. Querem demonstrar, eu sou uma pessoa socialmente muito grande, eu sou uma pessoa maravilhosa, e quando você está junto com ela, vê que o caráter é totalmente diferente. A questão do caráter também entra ali na família, né? Pais que cuidam ou não bem dos teus filhos com grande amor e lá fora demonstram uma coisa totalmente diferente. Né? A família ela é muito importante no coração do Senhor, mas o nosso caráter vai trabalhar junto com a nossa família todos os dias, vai trabalhar onde você está. E uma pessoa de caráter, ela é muito bem vista. O pastor falou aqui de várias passagens bíblicas, também tem a questão de Jacó, né, pastor? Sim, com Jacó, certeza. ali na questão da primogenitura, que era do seu irmão, ele trapaceou. Né? Então, era um caráter, ele poderia ter dito, apesar que a mãe estava com ele nessa situação, ele ter dito, isso não é correto, eu não vou fazer. Mas, quantas vezes tomamos posições que são contra a vontade do Senhor, são erradas, a pessoa sabe, mas o caráter dela é daquele que quer tirar melhor proveito de qualquer situação. E esse tirar melhor proveito de qualquer situação é sem olhar, muitas vezes, quem foi destruído na caminhada. E nós temos que tomar muito cuidado. O caráter também é uma questão até de frutos do Espírito, né? Sim. Os frutos do Espírito estão ali no caráter da vida da pessoa. E esse caráter, quando ele vem um pouco deturpado, porque o Senhor diz, venha como está,
o Senhor, o Espírito de Deus vai estar trabalhando dia a dia nesse caráter. O Espírito de Deus vai estar trabalhando, trazendo nas nossas vidas uma mudança, para ali começarmos realmente a ter um caráter como o de Cristo. E nós vemos ali em toda a palavra, o caráter de Cristo é tremendo, né? Se compadecia, mas se compadecia verdadeiramente daqueles que eram menos privilegiados. Mas também, mesmo estando junto com os que são doutos, junto com aqueles que tinham uma posição maior, ele não escondia a verdade para massagear o ego deles. Mas quando ele via, você está agindo e comportando de forma errada para conduzir o povo para uma situação de engano, o Senhor falava na hora. Ele não tampava o sol com a peneira. Mas eu quero estar dividindo com você algumas ligações que nós estamos recebendo. Amém. Vamos lá, né? Vamos ver e vamos falar aqui dos queridos que estão nos enviando as mensagens. Vamos ver lá. Aqui está falando... Bom dia, a pessoa não colocou o nome. Bom dia, amados pastores. Vocês caem como uma luva em nossas casas toda semana para nos aconselhar e colocarmos nossas ideias em prática com direção na palavra do Senhor. Oramos e agradecemos o Senhor pela vida de vocês. Assim falou, é Dirlene, da Igreja Batista Central de Venda Nova. Amém. Obrigado, Dirlene, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Nós temos aqui também, bom dia, sou do Ceará, gosto muito do programa. Obrigado. A pessoa não esclareceu mais detalhes, não se identificou. Né? Estamos atravessando tempos ruins, esteja ciente disso e se cuide. Estamos em tempos de guerra, aí vão algumas medidas cautelares. Então, ela começou a comentar aqui, né, para evitar bares, sair de casa após as 10 e vários outros comentários. A pessoa não se identificou, mas nós agradecemos pela sua participação, em nome de Jesus. Amém. Temos mais aqui. Bom dia, Deus abençoe vocês, que nos ensina a ser melhor com conselho. Cristina, sou de Pernambuco. Obrigada, Amém. Cristina, Deus te abençoe. E a todos aí de Pernambuco vai o nosso abraço da Clínica da Alma. Uhum. É uma pergunta, pastor, que ficou meio até engraçada, né? Oi, você é pastor? Fala aí, por favor. Não identificou quem, mas sim, ele é um pastor, né? Ali da Igreja Batista Lagoinha, está ali na Clínica da Alma, trazendo grandes bênçãos na nossa vida, grandes ensinamentos. É uma pessoa bem conhecedor verdadeiramente da palavra de Deus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.